E sei que cada um de vocês são instrumentos do Senhor para isso. Então eu quero convidar você a, nesse momento, viver essa experiência. O Senhor te faz um convite hoje. Você não veio aqui hoje por acaso. O tempo estava meio chuvoso. Talvez tudo conspirou contra. Talvez pessoas na sua casa disseram: o que você vai fazer com esse tempo de chuva? Para onde é que você vai? Mas o importante é que você está aqui. E foi Jesus que te trouxe até aqui. Porque hoje Ele quer falar profundamente ao teu coração. Hoje Ele quer... Lembra do encontro passado? Enquanto o ministério tocava naquele momento, e eu via vocês todos reunidos como agora, o Senhor me dava naquele momento um sentimento muito profundo de amor. Como esse que eu estou sentindo agora. E é nesse clima de amor e de oração que eu quero convidar vocês a viver uma experiência nova. Nós vamos fazer como Moisés. Eu quero que vocês tirem a sandália dos pés agora. Porque o solo que nós vamos adentrar agora é um solo sagrado. É um solo santo. Eu quero convidar o Ministério de Músicas. Eu não sou cantora, só canto mesmo para o Senhor. No banheiro, em casa, nos meus momentos de oração. Mas eu quero convidar vocês a cantar comigo o refrão de uma música para que a gente possa adentrar nesse momento agora. Nesse momento profundo de intimidade com o Senhor. E eu quero te fazer um desafio. Eu quero te desafiar hoje, jovem Jofé, a viver uma experiência no Espírito de Deus. Quando você fechar os seus olhos agora, você vai fechar os seus olhos e ser tentado a abri-los será o desafio da nossa oração. Então você vai fechar os olhos e você não vai abrir por nada. Você vai sentir vontade de abrir, talvez o teu irmão do lado aperte a tua mão e você vai se sentir com vontade de abrir os olhos, mas você não vai abrir, porque nós vamos mergulhar numa experiência profunda de oração. E fechar os olhos agora significa fechar os olhos para tudo que é terreno e abrir os olhos espirituais. Muitos santos, quando iam na presença do Senhor, eles curvavam o rosto por terra, porque se sentiam tão pequeninos diante do Senhor e queriam tanto entregar toda a sua pequenez ao Senhor, que eles se curvavam em profundo gesto de adoração. E aqui, descalço, nesse momento, de olhos fechados, eu quero te convidar a viver a experiência dos santos. Você é santo. Você é juventude santa. Jesus te trouxe aqui porque você é essa juventude santa. Então feche os teus olhos agora. Segura na mão, não deixa nenhuma brecha agora. Feche, segura na mão do teu irmão agora e não deixa que nada te faça soltar a mão dele. Nem nada te faça abrir os olhos. Eu quero convidar você a viver a experiência do Espírito. Vamos fazer isso juntos agora. Você vai ouvir esse toque suave que o ministério vai fazer agora na unção do Espírito. E você vai entregar para o Senhor agora a tua vida. Eu não sei como você se chama. Talvez você seja Maria, Jonas, João, José. Eu não sei qual é o teu nome, mas Jesus sabe. E Jesus agora está te chamando pelo nome. Filho, eu te trouxe até aqui. Eu te trouxe até aqui. E como Moisés, que quando viu aquela sarça arder, sem consumir aquela árvore, o Senhor quer arder em brasas do Espírito no teu coração agora, inflamando o teu coração de todo o amor que Ele sente por ti. De todos esses dias, essa quaresma, os 40 dias que Jesus foi tentado no deserto, foi por amor a ti. E você precisa entender isso. Você não veio aqui apenas para cantar, dançar, mas você veio aqui porque Deus tem algo para a sua vida, porque Deus tem uma experiência nova para te fazer, porque Deus tem algo a te dar e só Ele pode te dar. Não é o Ministério de Música que pode te dar, não é a coordenação deste grupo que pode te dar, não são os seus pais que podem te dar, mas única e exclusivamente o Espírito Santo de Deus. Vamos, nesse momento, vamos imaginar que nós somos Moisés, que nós somos Moisés naquele deserto, enquanto cuidava daquelas ovelhas, daquele rebanho, e de repente você vê aquele fogo ardendo, aquela sarça ardente, e lá o Senhor vai te fazer o mesmo convite que fez a Moisés. Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo.
você está, Moisés, é território sagrado. Você é Moisés hoje. E o Senhor quer te convidar a viver essa experiência de oração. Lugar de cura, lugar de unção, solo sagrado, santuário de adoração. Canta essa música comigo. Lugar de cura, lugar de unção, solo sagrado, santuário de adoração. Vai cantando isso agora. Você é esse solo sagrado. Lugar de cura, lugar de unção, solo sagrado, santuário de adoração. Vai repetindo isso. Lugar de cura, lugar de unção, solo sagrado, santuário de adoração. Vai cantando isso até você se convencer de que você é esse solo sagrado. Cante sem medo, entregue a sua voz, o seu corpo, todo para o Senhor. Lugar de cura, lugar de unção, solo sagrado, santuário de adoração. Você é esse solo sagrado, jovem. Você é o lugar onde Deus escolheu para morar. Talvez você ainda não tenha entendido hoje, mas Deus hoje te trouxe aqui para entender esse mistério. Você não é do mundo. Deus te escolheu para uma juventude santa. Você é solo sagrado onde o Senhor quer habitar. Deus hoje abre uma fenda no teu coração e Ele te diz: eu amo você. Eu suportei a cruz por tua causa, porque eu te amo. Eu fui aos confins do inferno e roubei a chave do inferno das mãos de Satanás. Roubei a chave da morte das mãos de Satanás para te salvar. Porque eu te amo, porque você é precioso aos meus olhos. Por ti eu permuto reinos, eu entrego nações inteiras em troca de ti. Porque tu és precioso para mim. Tu és esse solo onde eu quero habitar. Entrega teu coração para mim. Entrega teu coração para Jesus agora, sem medo. E nesse momento nós vamos nos preparar para ouvir o Evangelho. E eu te faço esse convite. Não abra ainda os seus olhos. Você que ainda não conseguiu fechar os seus olhos, feche seus olhos agora. E a nossa irmã Roseli, ela vai proclamar o Evangelho agora. E você vai ouvir essa palavra de uma forma diferente. O Espírito Santo nesse momento ele vai abrir. Ele já começou a fazer isso no início desse encontro. Ele começou a ungir a tua mente, os teus olhos, os teus lábios, naquela canção. E Ele prepara agora você para ouvir o Evangelho. E você vai entender esse Evangelho de um jeito novo hoje. Hoje você não apenas vai ouvir, mas você vai viver essa experiência no seu coração. Eu convido você a continuar nesse silêncio. E agora nesse silêncio você vai ouvir a proclamação do Evangelho. Não abra seus olhos. Escute a palavra ainda em oração. Nós estamos em oração. Não se disperse. Não converse. Leve seu irmão a continuar em estado de adoração e de oração. Mateus, capítulo 9, versículo 14 ao 15. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não? Jesus respondeu: podem os amigos do esposo estar tristes enquanto o esposo está com eles? Dias virão
em que lhes será tirado o esposo. Então eles jejuarão. Palavra da salvação. Nós podemos sentar agora em silêncio ainda. Por favor, não se disperse, não converse. Eu tenho certeza que você está entendendo o que Deus quer fazer nesta noite e você não vai se dispersar. Esse é o tempo em que Deus realmente vai nos pescar para Ele. Nesse evangelho de hoje, se nós pegarmos um pouquinho antes, né, vem falando da vocação de Mateus. Todo mundo sabe que Mateus ele era um cobrador de imposto, né, tido por muitos, né, na verdade, os cobradores de impostos naquela época eles eram muito mal vistos, né, porque tudo que o povo produzia eram eles que vinham buscar. Então o povo tinha raiva, né? Eram os impostos. E Jesus ele não veio. No evangelho anterior, Jesus fala que ele não veio para os que são bons, para os que estão sãos, mas para todo aquele que precisa dele. E se nós vermos toda a história de Jesus, nós vamos meditarmos em toda a história de Jesus, nós vamos ver que Jesus escolheu estar entre os simples. Jesus escolheu estar entre aqueles a quem ninguém queria. Os excluídos, os leprosos, os adúlteros, os cobradores de impostos. Todos aqueles que eram mal vistos naquela época. Jesus escolheu estar com eles. E essa é a nossa missão hoje, como servos de Cristo. É procurar aqueles que ainda não conheceram o Senhor. Os drogados, os marginalizados, todos os excluídos da nossa sociedade, que às vezes a gente passa e tem medo de chegar perto, que às vezes a gente julga quando vê um jovem tatuado, que a gente tem medo de chegar perto. Então Jesus veio contradizendo tudo aquilo que os sábios diziam. Sabe por que muitos rejeitaram Jesus? Porque na verdade todos queriam que Jesus fosse como eles pensavam. Que Jesus chegasse vestido num trono de glória, que Jesus chegasse altivo, dominando. Mas Jesus chegou de pé descalço, como nós estamos agora, com roupas simples. Um homem do povo e que veio para o povo. E esse Jesus que tinha algo diferente no falar, que ao ouvi-lo não se conseguia tirar os olhos dele. Esse Jesus escolheu estar com aqueles cobradores de imposto, com aquele cobrador de imposto que fala o evangelho. E o povo, o que o povo fazia? Mas o Senhor come com esses cobradores de impostos, com esse tipo de gente? É o evangelho que vem antes desse. E aí, eles começam a questionar, né? Eles chegam e dizem, então os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus, e os teus discípulos não? E Jesus sabiamente responde, podem os amigos do esposo afligir-se enquanto o esposo está com eles? Ora, se todo o motivo do jejum e da oração é Jesus, e se Jesus está com os discípulos, e ele é a própria oração no meio daquele povo, Jesus estava naquele momento fazendo com que os discípulos vivessem essa experiência que nós estamos vivendo agora. Então, Jesus avisava que ia chegar um momento em que ele ia subir para o Pai, e nós íamos precisar ficar nesse estado de oração, de jejum, porque jejum significa desprendimento, oração. Jesus nos ensinava isso. E nós precisamos, eu quero dizer para você, jovem, hoje, nós precisamos adquirir um espírito orante. Nós muitas vezes, a gente vem para o grupo de jovem e a gente gosta de ouvir o ministério de música, a gente sente aquela vontade de mergulhar na oração, mas aí a gente não se entrega totalmente. E o ministério clamando ao Espírito Santo e a gente está ali, mas a gente ainda tem aquele receio. E Deus quer nos ensinar que nós precisamos tirar as amarras, como diz a música, as amarras que nos prendem, quebrar as cadeias. Quais são as cadeias? São esses empecilhos que a gente cria no nosso coração para deixar Jesus entrar. Se você fez uma escolha de estar aqui nesse grupo, o que ainda te falta? Porque ainda há tanta dúvida. Tem até uma música da irmã Glenda que diz: porque tenho medo, se nada é impossível para ti, porque tenho medo, se nada
impossível para ti. Nada é impossível para ti. Então não há nada impossível para Deus. Se você se entregar, se você entregar o seu coração como uma criança se entrega nos braços da mãe e do pai, Jesus vai cuidar de você. Jesus garante que não vai te faltar nada. Que não vai te faltar a alegria que você pensa que vai perder por seguir Jesus. Que não vai te faltar essa vitalidade que você tem quando está lá fora. Ser de Cristo é muito melhor. E sabe por quê? Porque nós descobrimos a verdadeira alegria. Quantas pessoas viveram esses 4 dias de carnaval? E quantas pessoas se divertiram lá, mas quando chegaram em casa, o que faltou? Faltou aquela alegria que fica. Eu posso até contar 2, 3 dias, 4 dias, talvez uma semana, talvez um mês, eu posso lembrar do que aconteceu. Mas depois vai ser só mais um carnaval que passou. Com a gente não. Com a gente, Jesus é sempre uma alegria constante, todos os dias, a cada instante, a cada momento, a cada segundo. Jesus é uma alegria que não passa. Então eu quero te fazer esse convite. Deixa Jesus mudar a tua vida. Para de medo. Vem para o grupo com essa intenção de se doar para Jesus, de entregar os teus dons, os teus talentos para o Senhor, de não ter medo de descobrir os seus dons, os seus talentos. Todos vocês são talentosos. Deus deu todos os dons a cada um de nós. Você só precisa descobrir. E é o Espírito Santo que vai te revelar isso. À medida que você pedir, Ele vai te dando. Se você pedir hoje um pouco, Ele vai te dar mais um pouco. Se você pedir amanhã mais que hoje, Jesus vai te dar mais. Se você pedir depois de amanhã mais e mais, Jesus vai te dar mais. E o Senhor diz na sua palavra que a gente não sabe pedir. Então a gente precisa do Espírito Santo para nos ensinar a pedir direito. Porque ainda somos crianças na fé. Mas se nós pedirmos, se nós nos tornarmos amigos do Espírito Santo, Ele vai nos ajudar. Eu vejo jovens aqui, enquanto eu olho para vocês, eu vejo ministério de música, eu vejo jovens talentosos para dança, eu vejo jovens talentosos para levar Jesus através do teatro, eu vejo jovens talentosos para levar Jesus através da comunicação, eu vejo jovens missionários para sair por aí evangelizando e arrastando multidões com seu testemunho, eu vejo jovens intercessores que sabem dobrar o joelho e pedir, e o Senhor responde. Eu vejo jovens sensíveis no Espírito. Por quê? Porque Deus deu para cada um de vocês isso. Você só precisa aprender a pedir. Você só precisa se entregar. Senhor, eu me entrego. Eu quero. Moisés também tinha seus medos. Moisés nem sabia falar direito, gaguejava. Mas o Senhor foi dando esse entendimento a Moisés. Moisés fez uma coisa importante. Moisés não ficou perguntando: será que eu me entrego? Será que eu vou? Será que eu não vou? Moisés se entregou, se rendeu. Moisés tirou a sandália dos pés e foi ao encontro do Senhor. E Deus fez. Aquele homem simples, medroso, Deus deu a esse homem encajado que fez o mar se abrir. Imaginem a cena. Quantas profundezas de águas existem no mar, gente? Milhares e milhares, 10 mil, sei lá. E apenas um cajado, né? Como disse o irmãozinho. Isso pode ser que seja, né? A gente não sabe. Apenas um cajado na mão daquele homem. E a confiança dele de que Deus podia fazer, abriu um mar imenso e fez toda aquela multidão passar. Deus pode fazer a mesma coisa com você. Talvez pareça engraçado, né? Se a gente acreditar que isso é apenas um livro. Mas talvez não seja, se você acreditar que aqui é a boca de Deus. Você pode coisas que talvez você não imagine. Você pode o impossível de Deus. Se você acreditar, você pode o impossível de Deus. Então, nesse convite agora, eu quero convidar vocês para a gente meditar em cenáculos. Né? A Roseli vai explicar para vocês agora. A gente vai se dividir em cenáculos agora, para que a gente possa meditar melhor o Evangelho, tá certo? Vocês lembram da quarta-feira de cinza, que foi o início de tudo? Quem fez o vídeo para isso? Pois é. Outras coisas? Caridade. Que é doação, que é o fim da vida. A gente fala caridade, mesmo esmola.
junto com a mão, mas fazer com que a outra não a gente tem que abrir a boca para fazer alguma coisa. É só o ouvinte, não é só o ouvinte. Quem já fez marco de caridade é uma peça fundamental na igreja. Alguém já fez marco de caridade? Alguém pode fazer isso? Iago, já fez um ato de caridade? É sério? Diz aí. Muitas vezes as pessoas